Idiomas têm o poder de mudar a sua vida. Olá, amantes dos idiomas. Para quem não me conhece, meu nome é Diego e resolvi criar este podcast, o Diverse Língua, para tentar desmistificar o aprendizado de novas línguas, né? Torná-lo ainda mais divertido. No episódio de hoje, iremos falar sobre como os idiomas podem mudar completamente a sua vida. E para falar sobre isso aqui, irei partilhar um pouco da minha jornada no aprendizado de idiomas e como aprender uma nova língua trouxe muitas oportunidades para a minha vida. Olha, uma das coisas que mais fico feliz de ter feito em vida foi ter aprendido um novo idioma. E isso me abriu muitas portas e espero que, ao partilhar um pouco da minha experiência, da minha vivência, da minha jornada, você também possa aprender um novo idioma brevemente. Mas antes de iniciar o tema deste episódio, eu já vou pedir para você deixar um like aí nesse vídeo, né? Papoca o dedo no like. E se você estiver nos ouvindo no Spotify, é só deixar 5 estrelas, né? Avaliar o Diverse Língua e deixar 5 estrelas, que isso vai nos ajudar muitíssimo. Isso já é uma grande ajuda para o Diverse Língua. Você também pode apoiar o Diverse Língua através da plataforma Patreon. É só acessar patreon.com/diversilingua e assim você vai estar contribuindo para o Diverse Língua ser ainda maior. Então, antes de iniciar o episódio, eu vou olhar aqui algumas anotações que eu fiz, que eu já fiz um resumo do que eu vou abordar no episódio de hoje. Então, para você já ficar ligado do conteúdo que você vai ter neste episódio. Então, eu vou partilhar com vocês como eu fiz para aprender um novo idioma e com que idade eu iniciei. Vou compartilhar também os acertos que tive e o que eu não recomendaria fazer. Foram as coisas que eu fiz mal na minha jornada. Também irei dar algumas dicas de como você pode aprender um novo idioma estrangeiro, né? E quais os métodos eu achei mais interessante. Então vou dar essa dica também. E no final falarei como é que eu tenho mantido os idiomas que falo e, e também como você pode manter um ambiente, né, de aprendizado constante no seu dia a dia. Então vamos lá, vamos para o tema deste episódio. Veja bem, aprender um novo idioma é uma das coisas mais recompensadoras que você pode fazer na sua vida profissional, acadêmica e pessoal. Por exemplo, na sua vida pessoal, você poderá encontrar pessoas de outras culturas, fazer amizades e entender um pouco de como é que funciona uma cultura diferente. Do ponto de vista profissional, aprender um novo idioma, saber um novo idioma e dominá-lo vai abrir muitas portas e oportunidades de trabalhar para empresas multinacionais ou para trabalhar em um outro país quem sabe viver em um outro país. Do ponto de vista acadêmico, você vai poder ler as obras nos seus respectivos idiomas originais. Pense bem no meu caso, na ciência da computação. Na minha faculdade, muitas vezes os livros estavam em inglês, vinham logo em inglês, que era a língua original na qual eles foram escritos. E dominar o inglês já te trazia muitas vantagens, porque você já poderia pegar o livro nas suas primeiras edições e não esperar por uma tradução, né? Então, assim, desde muito pequeno, eu já tinha a noção de que idiomas poderia ser um diferencial para mim. Meus pais já falavam muito, né? Eles falavam constantemente que se eu dominasse uma nova língua, principalmente o inglês, eu teria um diferencial no meu currículo, o que levaria a melhores oportunidades de trabalho e melhores salários. Então eu já tinha essa noção desde muito pequeno. Mas antes mesmo de eu perceber que os idiomas poderiam me trazer vantagens no ponto de vista de uma posição no mercado de trabalho,
eu já tinha um interesse pelo idioma, né? Então eu já via algumas coisas na TV que estavam no idioma inglês. Já percebia que existia o inglês no meu mundo. Por exemplo, eu gostava muito de computadores, né? E eu não cheguei a ter o meu computador logo no início, na minha infância. Então eu ia para a casa dos meus avós, via o computador lá e percebi que havia muitas coisas em inglês. No caso era um Windows 3.1, olha só. E isso já me trazia um interesse pela língua, né? O que é essa língua? O que é o inglês? Então já era muito interessado em aprender o inglês desde muito novo, acho que desde uns 6 anos de idade. Então eu cheguei a ver alguns conteúdos em inglês, jogos, né, de videogame, e ficava pensando, será que um dia eu vou poder falar esse idioma? Era algo tão inalcançável para mim que eu achava que jamais conseguiria alcançar um nível no qual eu pudesse ter uma conversa em inglês com alguém ou com um nativo, né? Por volta de mais ou menos 11, 12 anos de idade, eu pedia muito aos meus pais para que pagassem um curso regular de inglês, né? Naquelas escolas particulares, né? Mas meus pais não tinham verba para isso, né? Aqui eu vou fazer um parênteses, eu era de uma família de classe média, mas eu não tinha muitas condições para fazer cursos extras à escola, né? Então meus pais não tinham muitos recursos para bancar um curso de inglês particular. Então eu decidi procurar outros meios, né? Procurar cursos que são ofertados pela prefeitura ou pelas universidades que haviam na cidade onde eu morava, Fortaleza, né? Foi aí que eu encontrei um curso ofertado pela prefeitura de Fortaleza, pelo o INPA, né? Que é um departamento, um instituto da prefeitura de Fortaleza, e lá ofertavam-se cursos para a comunidade e eu fiz as provas. Na época havia uma prova de História do Ceará com conhecimentos gerais e português. E era tipo um vestibular. E aí eu fiz a prova, consegui ser aprovado para uma turma de inglês, né? Havia alguns horários mais concorridos. E fui aprovado para uma turma, acho que era de 5 horas da tarde, mais ou menos. E então foi aí por volta do ano 2001, eu não sei ao certo agora, eu comecei o meu curso de inglês, o curso regular de inglês no IMPA, né, que era um instituto, eu não sei, eu não me recordo agora o nome, o que significava ao certo, mas era um curso ofertado pela prefeitura de Fortaleza e as mensalidades eram muito baratas, né, apenas R$ 80, né. Na realidade, R$ 80 o semestre todo. Então, você vê como era barato o curso, né? Eu vou entrar em detalhes nesse curso da Prefeitura de Fortaleza, mas antes de entrar em detalhes, eu vou falar um pouco sobre como era meu ritmo, né, nessa época, né, por volta do ano 2000, 2001. Então, como eu já havia dito, eu era filho de uma família de classe média, mas eu tinha de pegar transporte público para ir para a escola, então não tinha ninguém que ia me deixar e me buscar da escola. Na época eu estava no ensino médio e a quantidade de aulas na escola eram muito maiores. E só um parêntese aqui, eu fiz escola particular porque minha mãe era professora na instituição e aí eu tinha isenção de mensalidades, né? Então ela tinha 3 filhos lá e eu não pagava e o meu irmão do meio pagava só a metade, e só o meu irmão mais novo é que pagava a mensalidade. Então, se a minha mãe não fosse professora na escola que eu estudava, dificilmente eu teria essa oportunidade de fazer escola privada. Mas, voltando, então eu tinha de pegar ônibus para ir para a escola, a quantidade de aulas aumentaram no ensino médio, inclusive havia um momento que eu tinha aulas no período da tarde e ainda assim, a cada 2 dias eu tinha que ajudar meu pai no seu pequeno comércio. Então, para você ver como era o meu ritmo na época, né?
E mesmo assim, com toda essa quantidade de coisas para fazer, e ainda tinha que estudar em casa, eu decidi fazer um curso de idiomas e adicionar mais uma coisa na minha semana, né? Então, eu ia ter acho que era 3 ou era 2 dias na semana, acho que eram 2 dias na semana nos quais eu teria que ir para a instituição de ensino, né? E teria que me deslocar para lá de transporte público e voltar para casa. Então veja bem, mesmo com toda essa quantidade de coisas para fazer durante a semana, e ainda ter que ao final do dia fazer um curso de idiomas e ter de me deslocar para esse curso de transporte público, em nenhum momento eu coloquei isso como um empecilho para aprender inglês. Então a minha vontade era tão grande de aprender inglês que para mim não seria um empecilho ter que pegar mais transporte público, ter que ter mais tempo dedicado, ter que me cansar mais. Cansaço não era motivo para não ir fazer as aulas de inglês. Então veja bem, eu tinha uma motivação. Então aqui já começa o principal ponto deste episódio, né? Motivação. Então a minha motivação era tão grande que as dificuldades que eu enfrentava não eram suficientes para me abalar. Então e aí eu vou entrar nesse tema da motivação, porque neste momento eu tinha dois tipos de motivação, né? A motivação interna, porque eu gostava do idioma e tinha prazer em aprender e a falar o idioma, e a motivação externa, que seria a motivação que se eu aprendesse o inglês, eu teria mais oportunidades de trabalho no futuro, teria mais oportunidades de estudo, porque poderia me proporcionar oportunidades na área acadêmica e teria também a oportunidade de deslocamento pelo mundo, né? Então eu tinha tanta motivação interna e a motivação externa. Então vamos lá, recapitulando. O que é a motivação interna? É quando você tem vontade de aprender o idioma, quando você tem prazer naquele idioma, em falar aquele idioma. Você tem interesse pelo idioma. E a motivação externa são coisas que te motivam que não está muito sob o seu controle. Por exemplo, você saber inglês, você vai ter mais oportunidades de trabalho porque o inglês é a língua mundial, né? A língua de comunicação mundial. Então, isso também é uma forma de motivação externa. Então, se você aprender, você vai ter mais oportunidades, mais portas vão se abrir. A questão acadêmica também, né? Artigos científicos na área de tecnologia da informação. Você vai poder escrever se você souber inglês, né? Então tenha isso em mente. O principal fator para você aprender um novo idioma é a motivação. E essa motivação pode ser interna ou externa. Agora voltando para o curso de inglês que eu comecei a fazer, né, lá quando eu tinha 15 anos de idade, que era o curso ofertado pela prefeitura de Fortaleza. Este curso, apesar de ser barato, ele possuía uma boa reputação. Então ele estava com quase a mesma reputação dos cursos de idiomas ofertados pela Universidade Federal do Ceará. Era próximo da minha casa, e isso facilitava a questão do deslocamento, né, até o curso. Inclusive, algumas vezes eu fui a pé até o curso. E eu posso te contar que em algum momento, em algum dos semestres, eu resolvi fazer a mudança de horário para as 9 horas da noite. Então, meu curso começava às 9 e terminava às 10. Ou era às 8 e terminava às 9. E eu já não me recordo ao certo. E em dos dias, em um dos dias que eu estava voltando, que eu resolvi voltar do curso a pé, eu fui assaltado. E mesmo assim, com este evento, isto não tirou a minha motivação para aprender inglês. Então, veja bem, mesmo com a dificuldade
de deslocamento, mesmo com a questão de eu ter sido assaltado, isso não tirou minha motivação. Mais uma vez, motivação é o principal fator para você aprender uma nova língua. Mas vamos voltar novamente para o curso. Nessa época, não havia muitos materiais pela internet. Muitas vezes eu tive que recorrer a xerox de livros paradidáticos e de alguns materiais extras que os professores passavam. Não havia essa questão de MP3 por celular, essas coisas, então eu tinha que fazer uma cópia do CD. Se eu não tivesse o CD, se eu tivesse comprado o livro sem um CD, então eu tinha de fazer a cópia. Havia muitos alunos que não tinham dinheiro para comprar o livro e acabavam tirando um xerox do livro, mas pelo menos estávamos ali motivados a aprender inglês. E o curso, apesar de ser barato, também possuía provas orais, então o curso também era voltado para a conversação. Uma coisa muito legal que eu tive, né, durante o curso foi uma professora chamada Leone, que ela já tinha tido várias experiências no exterior e muitas vezes na sua aula ela decidia deixar o livro de lado e contar suas histórias, suas peripécias. E para mim eram as aulas que eu mais prestava atenção ao listening e que eu tentava interagir para conversar com a professora e tentar descobrir mais sobre a sua vida em Londres, por exemplo. Que ela citou alguns casos não sei se era bem em Londres, mas na Inglaterra, né? Ela citava alguns casos da sua vida na Inglaterra. Bons tempos, viu? Gostava muito das aulas da professora Leone. Então, o que vocês podem perceber, eu iniciei meus estudos em inglês em um curso regular. Então, fiz um curso regular, um curso ofertado por uma instituição pública e que era barato, que não era tão caro para o orçamento familiar, e um curso que também estava voltado para a conversação. Mas quais foram meus erros durante este período, né? O principal erro que eu posso considerar é que eu estudava muito na véspera das provas. Então, apesar de gostar de inglês e de querer aprender a falar inglês, muitas vezes eu só forçava os meus estudos quando eu estava na véspera de alguma prova. Outra questão, eu estudava a matéria de inglês, mas não havia outras coisas de inglês no meu cotidiano, né? Então eu não consumia podcasts, até porque na época não havia essa questão de podcasts. Não consumia seriados em inglês, assistia muito pouco. E não lia livros diferentes dos livros ofertados pelo curso que eu estava fazendo, né? Então eu não estava me rodeando de inglês no meu dia a dia. E os dois outros erros, né, o terceiro e o quarto o terceiro, eu não praticava o listening, então eu só praticava o listening que estava nas lições dos livros que eu estava estudando e não praticava o speaking, porque não estava em nenhum grupo de conversação. E quando eu praticava o speaking era geralmente nas aulas de inglês ou quando era véspera de prova, né? Então os meus erros eram, em resumo, eu só estudava mais nas vésperas de prova, eu não tinha o inglês no meu cotidiano, eu não praticava o listening e nem praticava o speaking. E aí o que é que aconteceu? Eu terminei o curso e não estava fluente em inglês. Eu, infelizmente, entrei para as estatísticas daquelas pessoas que fazem curso de inglês e não se tornam fluentes. Mas então, o que é que havia dado errado? Ao meu ver, a falta de prática do listening, a falta de prática de conversação e não ter o inglês no meu cotidiano foram os fatores fundamentais para eu terminar um curso de inglês e não me tornar fluente na língua. Foi aí que eu decidi agir para mudar essa realidade. O que é que eu fiz? Primeiro, eu decidi continuar a estudar inglês pela
a exigência que a universidade, né, que meu curso de ciência da computação me trazia, né, ele trazia essa exigência da língua. Procurando na internet, eu acabei achando o mundo dos podcasts e passei a consumir podcasts para aprimorar o meu listening e ao mesmo tempo aprender palavras novas para o speaking. Decidi juntar dinheiro nos meus primeiros empregos para ter a oportunidade de estudar por um mês nos Estados Unidos, porque eu gostaria muito de estar envolto do idioma. E eu, ao invés de, sei lá, comprar carro ou gastar dinheiro com festas e coisas, eu economizei o máximo que pude para fazer uma viagem e pagar um curso nos Estados Unidos. E conheci o Clube Poliglota, né, que é um clube que existem vários clubes poliglotas no Brasil. E em Fortaleza existia o Clube Poliglota Fortaleza, e ainda existe, né? Mas na época eu descobri, logo no seu início, em 2013, e foi quando eu, através dos encontros do Clube Poliglota, eu passei a praticar a conversação, né? Que era algo que eu não havia exercitado durante o meu curso de inglês. Então, depois de passar a consumir podcasts, a fazer, participar dos encontros do Clube de Poliglota e de ter feito esse curso de inglês no exterior, eu passei a ter um nível de inglês mais avançado e passei a ter mais confiança de falar inglês com outras pessoas e com estrangeiros. E foi aí que realmente o meu inglês deslanchou de vez. Mas aí agora eu vou falar um pouco de como é que foi com o francês. Já no inglês eu fiz um curso regular. E no francês? O que é que eu fiz para aprender francês? O francês foi um caso de amor e ódio no início, porque eu cheguei a iniciar um curso regular nas casas de cultura da UFC, da Universidade Federal do Ceará, mas eu só fiz um semestre e achei que eu deveria me dedicar mais ao inglês e deixei para lá. Só que chegou um momento da minha vida que eu queria tentar uma oportunidade de emprego no Canadá. E aí eu disse para mim mesmo, né? Eu tenho que aprender esse idioma. E aí eu procurei, falei com alguns amigos do Clube Poliglota e voltei a fazer um novo curso, mas esse curso online, né? Mas com aulas ao vivo, que é o curso Pantufla, da minha querida amiga Cecília. A gente já gravou um episódio com ela e vocês podem conferir aí na descrição deste episódio. Mas então, iniciei o curso na Pantufla, eram turmas com poucos alunos, no máximo 5, e voltei a estudar francês. Paralelo a isso, eu decidi, além das aulas regulares, ter algum método que me auxiliasse, né, a deslanchar mais rápido no idioma. Então, eu consegui o método Assimil e também descobri o método Pimsleur. E através do método Pimsleur, que eu tive acesso a alguns áudios que alguns amigos me arranjaram, eu passei a ouvir essas audiolições no meu caminho para o trabalho ou na volta do trabalho, né? Então eu trabalhava distante da minha casa, então era 1h30 para ir, 1h30 para voltar, e eu aproveitava para aprender idiomas, né? Para ouvir audiolições e podcasts. E no francês eu também praticava conversação no Clube Poliglota, algo que eu não havia feito com regularidade com o inglês, eu passei a fazer com o francês. Além desses encontros do Clube Poliglota, eu resolvi criar um pequeno grupo no qual havia eu e mais uma menina brasileira e 2 francófonas, uma do Quebec e outra da França. E o grupo era um grupo de troca de idiomas. Então, nós ajudávamos elas com o português e falávamos durante meia hora em português.
E depois falávamos durante meia hora em francês e elas nos ajudavam com o francês. E deu muito certo. E aí foi quando o meu francês deslanchou, eu comecei a ter confiança de falar fluentemente francês. Então, das coisas que eu havia feito errado com o inglês, eu passei a fazer certo com o francês. E agora, aproveitando aqui, eu vou dar algumas dicas de podcasts que eu ouvia para aprimorar o meu inglês, porque além de aproveitar o deslocamento do trabalho para melhorar o meu francês me tornar fluente em francês, eu aproveitava para ouvir podcasts em inglês. Um destes podcasts que eu ouvia era o ESL Podcasts, English as a Second Language Podcast. Este e outros podcasts eu já recomendei em um outro episódio do Diverse Língua e vai estar aqui nos cards no YouTube ou na descrição deste episódio se você estiver ouvindo no seu agregador de podcast favorito. Agora vamos falar do poder dos idiomas. Ora, veja bem, os idiomas podem abrir muitas portas. No meu caso, os idiomas trouxeram para mim muitas oportunidades na vida. Por exemplo, quando eu passei a aprender idiomas e conheci o Clube Poliglota, eu e mais alguns amigos resolvemos criar a primeira conferência poliglota do Hemisfério Sul, que foi o Poliglotar, e que hoje já há várias outras edições. Eu já não organizo mais os encontros do Poliglotar, né, os eventos, a conferência, mas tenho o prazer de dizer que fui um dos fundadores do Poliglotar. E essa oportunidade só aconteceu porque eu sabia inglês, sabia francês e poderia me comunicar com outras pessoas e também organizar o evento. Os idiomas também trouxeram muitas oportunidades do ponto de vista acadêmico. Eu pude fazer um mestrado e escrever alguns artigos em inglês graças à minha habilidade com a língua. Além disso, o inglês me trouxe muitas oportunidades do ponto de vista de trabalho. Eu consegui passar em entrevistas no Brasil para empresas multinacionais, acabei não indo. Passei também em uma entrevista em francês para ir trabalhar no Quebec, no Canadá. E passei numa entrevista em inglês para trabalhar em uma multinacional ligada a uma empresa alemã em Portugal. Então, percebe que se eu não soubesse inglês e não soubesse o francês, no caso da oportunidade que tive no Quebec, que acabei por não ir para o Quebec por outras razões, eu não teria tido essas oportunidades na minha vida. Então, é claro que eu tinha que saber a parte técnica, mas se eu não soubesse a língua, não teria nenhuma chance de ter tido essas oportunidades na minha vida. Além dessas oportunidades que tive do ponto de vista acadêmico e profissional, posso dizer que os idiomas me trouxeram também as oportunidades de conhecer pessoas de diversas partes do mundo. E eu só pude conhecê-las graças às minhas habilidades com francês, com inglês e até mesmo o espanhol, que é a língua que eu menos falo bem. Veja bem, conheci um meu amigo Glenn, que eu já gravei um episódio com ele, graças à minha habilidade com inglês. E já pude estar com ele em Portugal e quem sabe um dia eu vou visitar sua terra lá no Caribe. Já conheci pessoas, por exemplo, da Indonésia, a Yesti, com quem também gravei um episódio. Você pode procurar aí no Diverse Língua, né? Discover Indonesia. Também graças à minha habilidade com o inglês. Pude conhecer a Estelle, estive com ela lá em Paris, né? A gente também gravou um episódio com a Estelle e eu falando em francês, graças às minhas habilidades em francês. Então veja bem, os idiomas abrem muitas portas.
Mas aí, se eu tivesse que dizer para você qual é a primeira língua que você deve aprender, qual seria? Com certeza seria a língua inglesa. E por quê? Porque o inglês ele abre muitas portas para você. Ele vai te trazer uma gama de materiais que você pode usar para aprender outros idiomas. Então, há muito mais materiais ensinando outras línguas em inglês do que em português. Então, por isso eu sempre recomendo para você que quer aprender um novo idioma, comece pelo inglês, já que é a língua de trocas de conhecimentos mundial, né? Agora eu vou para a parte do que é que eu teria feito diferente durante essa minha jornada, né? O que é que eu teria feito diferente? Tomei algumas notas aqui e vou falando com vocês enquanto eu olho para as minhas notas. Então, se eu tivesse que fazer algo diferente, eu tentaria me envolver com o idioma desde o início, né? Então, essa foi uma falha que eu tive lá no curso regular de inglês. Eu não estava ouvindo podcasts, não estava assistindo seriados na língua e com legendas na língua, não estava lendo materiais na língua. Então, uma coisa que é muito fácil que você pode fazer, muda o idioma do seu telefone celular para inglês, muda o idioma do seu sistema operacional do seu computador, né, do Windows para inglês, e isso já vai te trazer o idioma para o seu cotidiano. Isso pode ser, você pode achar que isso é muito pequeno, mas vai trazer uma grande recompensa porque você vai se sentir obrigado a perceber e entender o idioma que está ali no seu celular ou no computador. Também procuraria assistir mais vídeos no YouTube, né? Quando eu tivesse com curiosidade sobre algum tema, eu procuraria vídeos no idioma que eu estou aprendendo. Não deixaria para estudar nas vésperas das provas. Tentaria ser assíduo aos encontros de práticas de idioma, como nos encontros do Clube Poliglota. Faria um curso regular para poucos alunos, né? Como o curso que eu citei da Pantufle, da nossa querida Cecília. E tentaria exercitar a escrita desde o começo, porque hoje com o ChatGPT é muito simples você pegar um texto em português e pedir para ele traduzir. Mas nós temos que exercitar a escrita para tentar compreender as palavras e formar frases no idioma que você quer aprender. Ah, e se você está curioso para saber o que é esse Clube Poliglota, eu vou deixar links aí na descrição desse episódio. Você pode procurar o Clube Poliglota mais próximo da sua cidade. Em Fortaleza, é só procurar por clubepoliglota.com ou Clube Poliglota no Instagram, você vai encontrar o Clube Poliglota de Fortaleza. Vamos agora para os métodos, né? Quais os métodos eu recomendaria, né? Para quem quer aprender o inglês, eu recomendaria você utilizar o método QQ English, que é um método com aulas de em torno de 25 minutos, mas que se você pagar o plano mais caro, você vai ter essas aulas de 25 minutos todos os dias. Se eu não me engano, o plano mais barato, com 8 aulas por mês, está em torno de R$ 159, então não é muito caro. E por que eu recomendo o QQ English? Eu não fiz aula lá no QQ English, né? Vocês vão ver o endereço aí na descrição deste episódio, mas eu fiz uma aula experimental e eu achei o método muito bom porque é one-on-one, então é um professor com você vendo a lição e eles já têm as lições bem estruturadas. E uma amiga minha também trabalhava para eles e achava um método muito bom para quem quer a fluência no inglês. Então fica aí a dica QQ English. Eu não estou ganhando nada por isso. Eu não fiz o curso porque eu já tinha um nível mais avançado e achei melhor não fazer o curso. Mas para quem quer aprender inglês, fica aí a dica, né? Eu também recomendo fazer um curso de inglês, um curso de idiomas, né?
em instituições públicas, né, que tenham esses cursos de forma mais barata, né, como universidades, prefeituras, institutos federais de educação. No entanto, eu combinaria, né, isso com um ambiente no qual você está em contato constante com a língua, né? Como eu falei, a minha falha lá, quando eu fiz o curso da prefeitura, é que eu não estava em constante contato com a língua, não estava procurando materiais, vídeos no YouTube de coisas que eu gostava em inglês, né? Então, hoje com a internet do jeito que é, muito melhor do que lá em 2000, quando eu comecei meus cursos de idiomas, eu acredito que você vai ter a possibilidade de ter muito mais contato com o idioma no seu dia a dia. Também eu colocaria, né, o meu telefone, o meu celular no idioma que eu estou aprendendo e também passaria a ouvir podcasts no idioma que eu estou aprendendo, né? Para quem quer aprender inglês, eu também criei uma playlist de uma professora brasileira. Eu não sei se ela é brasileira ou nasceu nos Estados Unidos e morou muito tempo no Brasil, mas é uma senhora, é Elizabeth, e eu criei a playlist com várias aulas dela, né? Vai estar o link aí na descrição desse episódio. Então você também pode acessar essa playlist da professora Elizabeth e quem sabe você seguindo os vídeos do início ao fim, né? Então desde as primeiras aulas de inglês, quem sabe você também não consegue chegar a um nível intermediário, né, de inglês ou um nível A2. E para os outros idiomas, o que é que eu recomendaria, né? Então, por exemplo, métodos, né? Métodos como o que eu utilizei para aprender o francês, que é o método Pimsleur. Esse método é de 1950 e ele está disponível em audiolições que começam em inglês. Então, o cara vai dizer, fale hello, say hello in French, bonjour. E aí ele vai ficar repetindo aquilo e também vai dividir em fonemas, até para você melhorar a pronúncia dos fonemas no idioma que você quer aprender. E isso só vai estar disponível para você se você souber pelo menos um nível de intermediário de inglês, né? Um nível de entrada de intermediário de inglês. Tem também o método Assimil, né? Eu vou pegar aqui o método Assimil. Então, temos aqui o método Assimil, né? O Assimil para francês, né? Esse aqui, que vai ter algumas passagens. Então, posso pegar algum aqui, deixa eu me ver. Algumas explicações mais teóricas, mas geralmente é assim. Então, não sei se dá para ver. Tem aí uma lição e aí tem o áudio e você vai acompanhando, ele vai explicando um pouco como funciona o idioma, né? Eu também tenho aqui em alemão, tenho que voltar para as aulas de alemão, mas tá aqui, então é bem grandinho. Esse método é de 1929, é um pouco diferente do Pimsleur, porque também tem o material escrito. O Pimsleur é praticamente só áudio lições. Tem outros métodos que eu não utilizei, mas a comunidade poliglota fala muito bem, que é o Michael Thomas. É um método também de audiolição, é um método também bem antigo. E tem o Paul Noble, também é um método de audiolições. E esses métodos já são bem antigos e têm grande eficiência. A comunidade poliglota compartilha demais esses métodos, porque muitos conseguem atingir um bom nível do idioma, um nível intermediário em pouco tempo. E aí você pode me perguntar, mas por que esses métodos de audiolições fazem tanto sucesso? E aí eu te digo, como foi que você aprendeu o português? Como foi que nós aprendemos a língua portuguesa, né? Então, nós aprendemos o português através de ouvir os nossos pais conversando desde pequeno, né? E também de ouvir outras pessoas a falarem com elas, a explicarem as coisas para nós. Então, por ouvir o idioma, por tentar repetir e pelas pessoas repetirem muito
frases para nós passamos a repetir, a tentar imitar o que as pessoas falavam. Então, por isso que esses métodos de audiolições, eles fazem tanto sucesso, porque é a forma básica que nós aprendemos a nossa língua materna. E aí eu vou deixar agora algumas dicas, né, que seria assim, primeiro se eu fosse aprender alemão, né, porque eu já tentei aprender alemão, mas eu não prossegui por falta de motivação, que é algo que a gente já falou aqui no episódio, e eu não tinha nem motivação interna, mas tinha um pouco externa, porque no meu trabalho, eu trabalho com pessoas da Alemanha, então se eu tivesse o alemão, eu poderia ter mais oportunidades. Apesar de que eu não preciso do alemão para falar com eles, porque eu uso o inglês. Mas não era uma motivação tão forte como no caso do inglês. Mas se eu fosse aprender alemão, eu iria usar o método da Deutsche Welle, o Warum nicht. Vai estar aí também na descrição deste episódio, né, o link. E também tem o método Nikos Weg, que é da Deutsche Welle também, são histórias de um rapaz. E nessa história que você vai acompanhando pelo vídeo, você vai aprendendo alemão, né? Eu também faria um curso regular, porque alemão tende a aprender a gramática também. Outras coisas que eu poderia sugerir é aplicativos. Eu não gosto muito de aplicativos, né? Eu não uso muito aplicativos no telefone. Mas tem o Memrise, tem o Duolingo, que são bem parecidos. Você também pode usar o aplicativo como algo auxiliar e não como algo que vai te ensinar completamente o idioma. E aulas com professores através do iTalk. Olha aqui, ó. Eu estou com a camisa do iTalk, né? Language Hero, ó. E se você quiser um desconto no iTalk, né? Um desconto de $5 nas suas primeiras lições, vai estar um link aí na descrição desse episódio e você vai poder acessar e também ajudará demais o Diverse Língua. Então é outra sugestão que eu dou. Para o francês, né? Para o francês, o que é que eu posso recomendar, né? Porque eu aprendi francês. Eu recomendaria um curso regular, recomendaria o curso da Pantufla. Foi o curso que eu fiz com a minha amiga Cecília, já gravamos um episódio com ela, vai ficar aí na descrição deste episódio o link. E também você pode também fazer algum curso com a Virginie do podcast EUI. A gente também já gravou um episódio com a Virginie, também vai estar aí na descrição deste episódio e também nos cards no YouTube. E a Virginie, que a gente gravou sobre ensinar francês no México, ela também tem um clube de livro, né, clube de leitura, que vai iniciar brevemente. E se você chegar até ela, nos cursos dela, pelo Diverse Língua, você vai ter condições especiais e o Diverse Língua também vai ajudar o Diverse Língua a ganhar descontos nos próximos cursos da Virginie. Então, se você tem curiosidade de aprender francês com a nativa, segue aí o link da Virginie ou envia um e-mail para hello@eui.com. E agora já estamos chegando ao final do episódio. Eu gostaria de falar sobre o que é que eu faço para manter o nível dos idiomas que eu falo, né? Eu falo, além do português, eu falo inglês, falo francês e falo espanhol, mais ou menos. Então, o que é que eu faço para manter meu nível de idioma, né? Escuto podcasts de nativos, para nativos e para quem está aprendendo também. Geralmente eu escuto os podcasts quando eu estou na academia fazendo exercícios, então estou lá fazendo exercício e estou escutando podcast no idioma que eu quero aprender. Assisto séries nos idiomas que falo, né, em francês, inglês e espanhol. Participo de grupos de conversação, inclusive aqui no Diverse Língua nós tínhamos alguns encontros de conversação, podemos voltar a isso. Se vocês entrarem no nosso Telegram, que vai estar aí também na descrição, vocês podem
pedir para a gente voltar com os grupos de conversação. Também participava de grupos de conversação online, participo, né? Aqui no Porto também. Pratico inglês no trabalho, preciso do inglês. No meu trabalho constantemente, quase toda meeting com os stakeholders eu tenho que falar em inglês. E vou fazer curso, né? Vou fazer curso para me aprimorar ainda mais. Então, vou fazer um curso brevemente de inglês que vai ser oferecido pela empresa na qual eu trabalho, que é um nível para quem já tem fluência no inglês, um curso para quem já tem fluência em inglês. E vou fazer parte do clube do livro da Virginie, do EUI, conforme eu já expliquei, né? Então, fica aí para você ver que mesmo quem é fluente, no meu caso, né, fluente em inglês e em francês, eu estou sempre tentando aprimorar meu nível de conhecimento nos idiomas. E agora chegamos ao final do episódio. Vou fazer aqui um resumo do que a gente falou neste episódio. Espero que você possa aprender muito com a minha jornada aqui e que você também possa pegar essas dicas que ouviu e fazer com que você aprenda um novo idioma. Então, o que é que falamos? Falamos que o principal fator para você aprender uma nova língua é a motivação. E essa motivação pode ser interna, quando você gosta do idioma, tem interesse pelo idioma, ou externa, quando algo como uma pretensão profissional, uma pretensão acadêmica, ou até mesmo exigências do trabalho, ou exigências de um país que você vai morar, faz com que você perceba que você tem de aprender aquele idioma. Também falamos da melhor forma de aprender um idioma, né? E aí eu falei que para quem tem dificuldades, né? Eu não cheguei a falar isso, mas o que eu recomendo é para quem tem dificuldades em ter regularidade com materiais online gravados, eu diria para fazer um curso presencial ou online de forma ao vivo, né? Como esse Clube do Livro que irei participar. E um curso regular vai fazer você evitar lacunas no seu idioma. Também mencionei que vários materiais, como audiolições, são extremamente benéficos para o seu aprendizado e também o uso de podcasts. Também mencionei sobre conteúdos conteúdos que você gosta na língua que você está aprendendo, né? Então, se você gosta, por exemplo, de psicologia, por que não procurar conteúdo de psicologia na língua que você está aprendendo, por exemplo, o inglês. E o que eu também posso deixar aqui como um recado final é que quando se aprende um idioma, você poderá ter acesso a obras no idioma original, né? Então, se você está fazendo curso de ciência da computação, você vai ter acesso às obras do conteúdo original em inglês muito mais rápido do que se fosse esperar que aquele conteúdo fosse traduzido para o português. Se você está estudando filosofia alemã, por exemplo, se você sabe alemão, você pode ler as obras, por exemplo, de Freud na língua nativa, né, no alemão, e vai ter um conhecimento muito mais aprofundado. E é isso. Então, eu espero que os idiomas possam também modificar a sua vida, como modificou a minha, e faça com que sua vida se torne algo que você imaginou para si e que traga muitas felicidades, muitos benefícios e que abra muitas portas na sua vida quando você chegar à fluência em algum idioma, né? Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o like, deixa as 5 estrelas para o Diverse Língua se estiver nos ouvindo no Spotify. E torne-se um membro do grupo, do clube do Diverse Língua. É só entrar em patreon.com/diverselingua. E você também pode enviar um Pix para o Diverse Língua através da chave diverselingua@gmail.com. Ok? Então, te espero num próximo episódio do Diverse Língua. Tchau, tchau.